Que bacana. Pastor, eu sou assim um cara fascinado por história, né? Eu também. Você pode explicar pra gente? Eu tenho essa dúvida, acredito que muitos vão ter. Como é que surgiu essa divisão? No caso, pelo que eu estudei, a igreja começou pela católica, né? Constantino, século IV. Na verdade. E como é que foi para Batista? Isso. Na verdade, não existia igreja católica. Segundo historiadores, a igreja católica surge no 11º século. Até então, eram cristãos, como Antioquia. Né? Católico significa o termo universal. Então, a igreja foi passando por várias coisas. Né? Por exemplo, o Novo Testamento foi ser definido, os 29 cartas que nós temos, né, os evangelhos, no ano 420. No Concílio de Hipona, definiu aquilo que iria valer, né, que é o que nós temos até o dia de hoje. O tempo foi passando, a igreja foi sofrendo várias cisões. Então, o pessoal do Oriente, igreja ortodoxa grega, ortodoxa russa, o padre queria casar. E aí um cara falou que não deveria. Então, aí surge a igreja do Ocidente e a do Oriente. Então, o russo casa, o grego casa, o romano não casa. E aí existia, por que a igreja surge no 11º século? Porque tinham 3 papas, 4 papas. Papa significa pai, né? Então, aí tinha em Roma, tinha em Lyon, na França, tinha em Constantinopla. Então, não havia uma unificação, né? Isso aconteceu mais adiante, né? A Roma levou o império para Constantinopla, né, Istambul, ali porque era o caminho da Rota da Seda, né, então Euroásia, eles ficaram ali. Então Roma persistiu durante um bom tempo, até 1200 foi derrotado pelos otomanos. Então eles ficaram ali. Então a Igreja Católica se tornou opressora. Ela se tornou opressora, mandou queimar as Bíblias. A Igreja Católica mandou queimar as Bíblias, porque a Bíblia era algo tão sagrado que só poderia ser interpretado pelo sacerdote. Por isso que eles pregavam a missa em latim de costa para a galera. Então, quer dizer, eles mandaram queimar as Bíblias em praça pública. Qual é o lance da reforma protestante, que vai fazer 500 anos agora, parece? É a democratização da Bíblia. Eles queriam entregar a Bíblia para o povo. Então, John Wycliffe, porque Martinho Lutero conseguiu a reforma porque ele teve apoio político. Porque John Wycliffe, na Inglaterra, tentou fazer a reforma, John Hus, Huguenote, em Praga, e outros, Zwinglio, e outras pessoas tentaram. Martinho Lutero era um pároco muito querido. E ele está passando pela rua porque a Igreja Católica, na ânsia de construir Papa Leão XXIII, o Vaticano, começou a vender indulgência. Indulgência era, onde ele estava, né, aquela cidade, foi chamado de Filipe o Sábio. Ele disse assim, olha só, Rafael, Rômulo, sequestrem Martinho Lutero e não me revelem o local do cativeiro para que eu não seja tentado a entregá-lo. Então, os caras foram, sequestraram Martinho Lutero, esconderam. O rei Carlos, que era da Germânia, né, chegou e falou assim, você sabe onde está Martinho? Ele falou assim, não sei. E não sabia mesmo, né? Então, aí Martinho Lutero fica, aí o pessoal começa a quebrar a Igreja Católica, começa a bater em padre, aí Martinho Lutero volta e fala, também não é isso. Então, Martinho Lutero, e concomitante a isso, Deus que é o Senhor da história, Gutenberg inventa a prensa. E aí a primeira impressão foi a Bíblia. A primeira coisa a ser impressa na prensa de Gutenberg foi a Bíblia. Então, a reforma protestante, Martinho Lutero não queria dividir a igreja. Ele não era contra a venda de indulgência. Igual, tipo assim, eu não sou contra o dízimo. Eu sou contra o exagero que algumas igrejas fazem. Então, eu não sou contra o dízimo. Então, Martinho Lutero veio colocar uma reforma. Gente, vamos dar uma ajustadinha, vamos mexer um pouquinho, vamos arrumar um pouquinho. Não quiseram arrumar. Então, surge, por isso o nome protesto. Porque ele bota a tese lá. Por isso, protestante ou reformados. São as mesmas coisas. E isso são chamadas igrejas históricas. Então, igreja batista, metodista, presbiteriana, congregacional, são as históricas, que são advindas da reforma protestante. A batista veio do movimento da reforma, que foi o movimento dos puritanos, que foram para os Estados Unidos, né? Aí surge a igreja batista, alguns falam de anabatista, mas tudo bem. Aí começa a protestante. Então, o pessoal são os 5 solas, que baseou a reforma. Somente as escrituras, somente a fé, somente Jesus Cristo. Então, assim, fechou a questão. A Igreja Católica, o grande problema dela foi um concílio de Trento. Ela, quando fez o concílio chamado de Contra-Reforma, ela tinha que dar uma resposta. O que ela fez? Ela botou a infalibilidade papal. O Papa não erra. O Papa é Deus na Terra. Se o Papa tirar o domingo da semana, acabou. É Deus falando. Então, o Papa não erra. Ele é infalível. Isso é uma besteira, né? Aí também, eles adicionaram 7 livros à Bíblia.
no Antigo Testamento, que é a história dos judeus. Quem tem autoridade são os judeus, não somos nós. São eles que disseram o que vale e o que não vale. A nossa Bíblia é igual dos judeus, entendeu? Mas a Igreja Católica adicionou 7 livros. 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, adições a Esther, Daniel. Aí tem livro que manda maltratar o servo. Nenhum lugar das Escrituras diz isso, entendeu? E aí eles colocaram, o grande erro foi a tradição impede igualdade com a Bíblia. Você nunca vai conseguir dialogar com um católico. Você vai dizer para ele assim, cara, Êxodo diz lá, não terás para ti imagem de escultura. Ele vai dizer, mas tem a encíclica papal, tem uma bula papal. O Papa diz que não é adoração quando você tem uma imagem que é só para, tipo assim, aquela pessoa que foi muito boa. Você não tem um retrato da sua avó? É o argumento que eles usam, né? Não tem um retrato da sua avó? Então, é só para poder lembrar que foi uma pessoa muito boa. Só que o pessoal tem o Ciro de Nazaré, Nossa Senhora de Aparecida, é uma veneração, né? Eles oram para a santa. Então, isso se perdeu. E a infalibilidade papal, então, criou uma coisa que a Escritura, a Bíblia, não é suficiente. Então, a Bíblia não vale. Ok? Então é a tradição, é o que o Papa disse, é o que o fulano fez. Então você não consegue dialogar. Por exemplo, eles acreditam para você o casamento valer, tem que ser dentro dos ritos da Igreja Católica. Cara, se fosse assim, católico não se divorciava. Porque o cara casou dentro dos credos, e não funciona assim. Então a Igreja Católica perdeu o pé, né? Ela conseguiu um levante na pandemia, por causa de algumas pessoas relevantes, Ítalo, etc. Conseguiu pregar para bastante pessoas a questão do catolicismo radical, ou seja, aquele lance que a pessoa não pode desperdiçar o sêmen. Se tiver 10 filhos, vai ter 10 filhos, entendeu? Não pode ter método anticonceptivo. Então, no esquema radical são cristãos bem radicais, é o católico, né? Que o católico tem um termo, né? Pentecostal, carismático, né? Então, eles vão nessa linha. Então, aí surge essa questão das igrejas históricas. Depois teve um movimento das pentecostais. Mas nessas igrejas históricas surgiram 5. Como é que, assim, Martim Lutero fez uma protestante, supostamente os luteranos. Os luteranos. Mas como se dividiu essas 5 também? Diz que 2 cegos que foram curados por Jesus, que está relatado na Bíblia. Bartimeu e um outro. O outro, que não cita o nome, Bartimeu gritou e disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus parou e curou. O outro cego chegou até Jesus, Jesus cuspiu no chão, fez lama e colocou no olho dele. Vai lavar no tanque de Siloé. Aí os 2 cegos te encontraram. E ele falou assim, cara, eu fui curado por Jesus. O outro fala, eu também. Sabe como é que Jesus cura? Como? Você tem que gritar o nome dele. O outro fala, não, ele tem que cuspir no chão. Não, ele tem que gritar, ele tem que cuspir. Tem que gritar, cuspir. 2 denominações. Aqui acredita que tem que gritar e a outra que tem que cuspir. Entendeu? É isso que aconteceu com a igreja. Então são pequenas divergências, né? Porque quando entra o homem é um problema. Todas as igrejas vão de mãos dadas até a cruz de Cristo. Luterano, presbiteriano, pentecostal, todo mundo vai de mão dada. Passou da cruz, aí, mano, cada um vai para um canto, entendeu? Aí o cara acredita no batismo do Espírito Santo, outro acredita que tem que falar em língua, outro acredita que tem que ser radical, outro acredita que tem... Aí o pessoal aí é predestinado, o cara é livre-arbítrio. Aí aqui, ó, faz assim. Até a cruz vem todo mundo de mão dada. Passou da cruz, larga a mão, aí eu acredito. Aí entra muito na questão da cultura. Você foi criado numa cultura de predestinação, que você foi eleito, que você foi escolhido. E é difícil aí fazer a tua cabeça e falar, cara, a Bíblia não é assim que deixa claro, etc e tal. Então, é essa conotação. Aí teve o movimento do pentecostalismo, né? Que aí as pessoas estão buscando um pouco mais. Teve o movimento da Rua Azusa, etc e tal. Então, o pentecostal que enfatiza o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então, enfatiza isso. E aí, dentro do pentecostalismo, foi tendo... desdobramentos, né? Então foi o dom de línguas, depois foi a questão de dons de cura e milagre. Roberto Macalister, Nova Vida, fez isso aqui no Brasil, e depois agora a teologia positivista, né? Que é a teologia da prosperidade, né? Então tem Jesus, não tem doença, não tem febre, não tem é rico, se tem carro velho é porque Jesus não está na sua vida, aí bagunçou muito o coreto. E em que contexto entram as igrejas worship ou paredes pretas? Porque são igrejas que, digamos assim, tem a parede preta por causa da iluminação. Tipo aqui, a cortina é preta. Se não for preta, a iluminação não funciona. Aí você acaba botando a fumaça por raio de luz, ficar não sei o quê. Então eles falam dessa questão das igrejas de parede preta, né? O lance é o seguinte, os valores não mudam, estratégia pode mudar. Então o mundo, ele é muito dinâmico, né? Então, como é que eu faço para um cara que não gosta de igreja, desigrejado, ir numa igreja e dizer assim, cara, gostei. Então, é o todo.
Ele diz sim ao ambiente. Quando ele chega e fala assim, chego ali, né? Quando você tem uma igreja muito, por exemplo, sei lá, tipo a católica, santo, cruz, pá, você já bota o cara com sentimento de culpa, né? Ele já fala assim, caramba, eu não rezo um Pai Nosso, já tem um tempão, né? Pô, não façam... Então o cara já fica naquela. Então quando você deixa o cara descontraído, à vontade, sem constranger, entendeu? Fica mais relax. Porque você vai numa igreja, você vai aqui, né? O cara vai na igreja, vai aqui, mano, ninguém vai me convencer, né? E aí você vai no sapatinho, né? Então, às vezes, você canta música conhecida, o cara não sabe adorar, mas ele pode ver os caras adorando. Ele fala, cara, que bagulho é esse que tá acontecendo ali? O doido tá chorando, o outro tá, né? Então, assim, aí você tem a questão da música e a palavra, né? É aí que faz a diferença. A nossa igreja é caracterizada pela palavra, né? Deus me deu o dom de ensino e eu faço um culto amanhã, quarta-feira, que eu prego a Bíblia toda, livro a livro. Numa quarta, eu prego um livro inteiro. Gênesis, Êxodo, Números, principais personagens, fato, num culto. É o 8º ano que eu faço de rodada de Bíblia. É o culto que tem mais gente online. Mais gente online é o culto da Bíblia. O que falta nas igrejas, cara? O cara faz palestra, é coach. Você é vitorioso. Você é um ganhador. Você é o cara. E Deus é quem? É você ou Deus? Entendeu o lance? E aí, essa questão do worship é um estilo musical que é chato. Porque são 3 acordes, 4. Entendeu? Não é mais aquela música... Eu já gostei, eu não sei tocar. É isso. Já me empolguei. Já vou mudar de igreja. Então, assim, é bem assim, é sempre a mesma coisa, o mesmo estilo, entendeu? É moda. É moda. Não tem a música assim que, Deus gosta disso ou gosta daquilo, né? Deus gosta... Agora, assim, sobre o batismo. João Batista estava no meio do deserto, pregando o evangelho, e depois ele ia batizar e ia uma multidão ia atrás dele e ele falava assim, cambada de víboras, por que fugis do castigo vindouro? E mais recentemente, eu participei do batismo de uma pessoa, fiquei muito feliz até, tá? Por ter ido no batismo dessa pessoa, mas eu percebi que lá no culto, alguém falava assim, aí no meio de um louvor muito emocionante, tal, e as pessoas emocionadas com aquela canção, etc. Você quer se batizar e a pessoa não sabe nem o que é se batizar, não sabe o compromisso que é, e vai ali, traga uma camisa pra ele, aí bota a camisa de batizado, o cara entra na água e sai batizado, sem saber nada, e em alguns casos nunca mais nem volta na igreja. Tá valendo? Como é que funciona isso? Qual a sua percepção sobre isso? Legal. Isso é pautado na história do cristianismo. Então você tem a teologia bíblica, a teologia sistemática, que vai responder, tipo assim, ideologia de gênero. Ela vai buscar na Bíblia, mas ela sofre a intercorrência da teologia histórica, a história. Então, o Papa tal, Agostinho de Hipona, Jerônimo, Tomás de Aquino. Então, influencia a questão da teologia e da interpretação da Bíblia nos dias de hoje. Quando você vai para a Bíblia, por exemplo, a ceia. A ceia, você ouviu falar que a ceia só pode ser servida para quem? Para quem é batizado. Sim. Aonde diz isso na Bíblia? Lugar nenhum. Pergunta a você, Jesus, quando serviu a ceia, os discípulos deles eram batizados? Não. Tinham 3 que foram batizados pelo batismo de João Batista, que Paulo diz que não valia nada. Tinha que ser batizado pelo Espírito Santo, né? Ele encontra um pessoal em Atos dos Apóstolos. Então, os discípulos não eram batizados para participar da ceia. No momento histórico, existiram 2 escolas teológicas. Uma, exegética, que pegava a interpretação do texto e estudava, e outra, alegórica. Sabe o que é alegoria? Davi foi lutar contra Golias. Davi pegou 5 pedras. A pedra da fé, a pedra da coragem, a pedra da ousadia, a pedra da dependência. A pedra não tem nome, Romo. A pedra não tem nome. O bagulho não é a pedra. Davi foi, a Golias falou assim, o Senhor entregará você na minha mão, no pau, na mão, na espada, você é meu. Deus vai me entregar você. Então ele pegou pedra, pegou lá as pedras, né, para poder atirar. Então a ênfase em nome disso é sermão alegórico. Não é o que o texto quer dizer. A ideia central do texto é, eu venho aqui em nome do Senhor. Ok? E quando você fala pedra, e o cara dá nome da pedra, o culto fica maneiro pra caramba, né? O cara tem, saia daqui hoje com a pedra da fé, a pedra da esperança, e o cara, eu quero essa pedra. Isso, aí vende a pedra. Inclusive temos a pedra aqui. É isso. Na promoção. Isso. Leve 5, pague uma, né? Então assim, e é isso que acontece, né? Mas, por exemplo, quando você pega a ceia, um pai da igreja desse templo alegórico, ele pega o Sermão do Monte, que Jesus fala assim, não jogais pérolas aos porcos. Sabe o que esse cara disse? Jogar pérolas aos porcos é servir a ceia para quem não é batizado. Tem nada a ver o texto. Tem nada a ver. E você vê, você lembra que eu falei da teologia histórica? O que a gente faz hoje? Teologia de reprodução. Não é o que a Bíblia diz.
É o que foi praticado no curso da história. Você sabe quanto tempo um cara levava para ser batizado no ano 300? 304? 3 anos. 3 anos. Pergunto, quem vai fazer de você um crente? É a classe de batismo ou a sua experiência com o Espírito Santo de Deus? Entendeu? Então, às vezes, você vai fazer o curso com o cara e o cara é um vagabundo. Ele vai batizar. Então, tipo assim, a questão de batizar o cara, Atos capítulo 8. Eunuco está na carruagem, vindo lá de Israel, lendo Isaías. Filipe vai do lado dele e fala assim, entendes o que lês? Ele fala, não. Aí ele fala assim, o que você está lendo aqui, ó, 53, maravilhoso, conselheiro, é o Messias. Você ouviu falar de Jesus? É ele. Ele é o Filho de Deus prometido, blá, blá, blá. E esse cara, o eunuco, ele era um judeu convertido, não era hebreu, raiz. E ele era mutilado, era eunuco, era castrado, ele não podia entrar na parte do templo dos hebreus. O templo tinha pátio. O primeiro pátio, geral. Todo mundo, vagabundo, cambista, aqui romano, todo mundo aqui. Segundo pátio, mulheres e prosélitos, que eram os caras que se tornaram judeus, mas não eram de nascimento. Se converteram à religião judaica. Só podia vir no segundo. No terceiro, diz assim, se você não for hebreu e passar daqui, será morto. Terceiro pátio. Esse eunuco não podia chegar lá. Mas através de Jesus, a cortina foi quebrada. Porque ele chega e Filipe fala assim, né, explica para ele, papapá, então você quer batizado. Ele falou assim, eis aí a água, eis aqui o homem de Deus. O que impede que eu seja batizado? Nada. Vamos aqui. Entendeu, Lance? Não fez classe de batismo, não fez, entendeu? Então a gente cria muitas coisas. Por exemplo, assim, a minha luta como pastor e a igreja a qual eu dirijo, né? A igreja de Jesus a qual eu dirijo, a gente luta para ser uma igreja bíblica. Bíblia. O que a Bíblia diz. Se você entregou a sua vida hoje a Jesus, você está apto a participar da ceia. É o pão e o cálice do cara que você acreditou hoje. Tem problema. Por quê? Examine-se cada um a si próprio. E coma do pão e beba do cálice. Não tem cara, porque antigamente era assim, tá brigado com o irmão, não pode tomar a ceia. Entendeu? Judas Iscariote estava na mesa e tomou a ceia. Entendeu? Então assim, Jesus fala assim, quem é que vai me trair? Aquele que molha o pão comigo. Então o cara estava aqui. Então a gente muitas vezes pega, porque a ceia é um momento de restauração, é um momento de você se sentir perdoado, de você se sentir amado. E aquela passagem que todo pastor faz antes da ceia, que é, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois come e beba coma desse pão e beba desse cálice, aquele que fizer isso indignamente, para a sua condenação. Isso, o que Paulo escreve, a igreja de Corinto mandou 7 perguntas para Paulo. Mandou sua pergunta sobre carnes oferecidas a ídolos, pergunta sobre o casamento e pergunta sobre a ceia. Porque a igreja de Corinto fazia um banquete. Então você trazia lasanha, ele trazia picanha, eu trazia estrogonofe, e ali o outro não trouxe nada. Então ele não podia participar. A ceia perdeu o efeito e era uma orgia alimentar. A ceia perdeu o sentido. E aí eles perguntaram com relação à ceia, como é que devemos proceder? Aí Paulo fala, cara, comer como em casa. Aí ele fala assim, a ceia é para juntar todo mundo. Ele fala assim, assim como recebi, também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, pegou do pão, deu graça e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Depois pegou o cálice, deu graças e disse, este é o meu sangue derramado em favor de vocês. Aí ele falou assim, examinai cada um a si e coma do pão e beba do cálice. Né? Aquele que comer ou beber indignamente, o que é o indignamente? Aquele cara que não acredita em Jesus. Aquele cara que não tem Jesus como Salvador. Aí aquilo ali não é nada para ele. Aquilo é um pão e um suco. Não tem sentido. Esse cara bebe indignamente. Agora, o cara que entregou a vida a Jesus, ele entende que isso aqui é o corpo, entende que isso é o sangue, você está convidado, amigo. Isso aqui é pra gente, é pra você. Se for na igreja, pode participar da ceia. Você acredita em Jesus? Morreu por você? Entende que é o corpo dele? Então não tem nada que impeça você. Mas, pastor, eu tô com a minha vida em pecado. Quem não tá? Quem não tá? O pessoal chega lá pra igreja, pro culto, e você tem que fazer um retorno aqui. E aqui tem uma contramão. 70% pega a contramão, o cara tá indo pro culto. Aí vai cear. Tá errado? Pecado? Então não pode. Entendeu? Então isso, teologia histórica. Então você tá brigado com o irmão, não pode. Cara, a ceia é inclusiva. A ceia é pra puxar você. A ceia é pra você ser restaurado, se sentir amado. É o sangue de Cristo que cura, que salva, que liberta. E aí você vai se podar deste momento. Não, todas as vezes que eu vou, tanto a igreja católica, evangélica, come do pão e sempre faço assim. E às vezes que eu tava culpado, falei, pô, meu irmão, Judas, Senhor. É isso. Pô, cara, o Judas, Senhor. É isso. Pô, tô bem melhor que ele, aí, né? Pô, eu sou quando eu morava lá no Nordeste, eu era católico lá, né? Lá tem um frei que foi santificado, que é Frei Damião. E aí o milagre dele, parece que ele teria colocado uma hóstia consagrada, que é o pão para os evangélicos, na boca de uma fiel, e essa hóstia teria virado sangue. E aquilo aí foi o milagre dele. E também porque aí na igreja, você vai participar
Eucaristia em pecado, lembra lá da moça lá do Frei Damião, hein? Vai virar babado da tua boca aí. Virou sangue, meu irmão. Eu tinha um terror disso aí. Mas isso foi criado, é a transubstanciação. O católico acredita, ele tem que deixar a hóstia dissolver na boca. E o padre, o fiel não podia, o fiel não... Se ele morder, ele vai morder a carne de Cristo. Aí conta a história do cristianismo. Mas você falou, isso é o dogma, né? Cara, é tradição. Um cara diz que foi morder, isso está na história do cristianismo, tá? Aí ele cuspiu o dedo. Cuspiu o dedo de Cristo. Tá entendendo assim? Olha só como é que o cara viaja, entendeu? Loucura. Então bota na boca e não pode morder. E durante muito tempo ficava num lugar reservadíssimo, somente o padre podia ir lá buscar e voltava com o negócio. E a pessoa ficava com a mão assim. Hoje não, hoje o padre coloca na mão da pessoa, a pessoa pega e faz o consumo. Mas antes, ele colocava direto na boca das pessoas. As pessoas não podiam tocar, porque ele era muito, como se fosse muito santo. Tem uma dúvida aqui que surgiu aqui de um rapaz que está nos assistindo, o Denis Guerra. Ele falou assim, mas o próprio Cristo foi se batizar com João Batista. E o pai disse, esse é meu filho, como o batismo nas águas não vale. Então, o batismo de João Batista era um batismo diferente. O batismo de João Batista era um batismo para o povo judeu, vamos lá, 400 anos sem profeta. O último profeta foi o Peixão, Malaquias, não é isso? É Peixão ele, não é? Então, Malaquias foi o último profeta. Depois desse profeta, passaram-se 400 anos. Não teve um profeta, ninguém falava nada da parte de Deus. Por quê? Malaquias termina dizendo que viria um como Elias. João Batista veio pregando um batismo de arrependimento para o povo judeu, que estava legalista e longe de Deus. Então era para o povo judeu. Então, como ele chega, caracterizado como um homem de Deus, a galera ia lá para assim, será ele o Messias? Por quê? Eles estavam ansiando por um Messias. Então, por isso que Tiago fala que na plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus enviou Jesus. A universalidade da língua, quem não falasse grego não vendia, não comercializava. As estradas romanas, para poder defender o reino, então a facilidade de mobilidade, aí neste momento Deus envia Jesus. Então o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Aí você fala assim, Jesus não tinha nada para se arrepender, por que ele foi ser batizado? Porque ele quis mostrar que nós devemos seguir todos os passos. Ele não veio como autoridade, como um cara metido, ele veio cumprir todos os passos. João Batista disse, não sou digno de desatar a sandália do teu pé, velho, como é que você vem batizar? Era primo dele, como é que você vem para ser batizado por mim? Né? E aí Jesus é batizado por ele. Para quê? Porque neste momento, acontece a manifestação da Trindade. É o único momento que você vai encontrar na Bíblia. A manifestação da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo em forma de pombo e a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. Então, quer dizer, ali a manifestação. Então Jesus, por exemplo, ele no Sermão do Monte, porque ele começou a criar um monte de coisa. Falou assim, esse cara está criando doutrina nova, esse cara está curando no sábado, esse cara está expulsando demônio no sábado. Ele disse assim, eu não vim revogar a lei, eu vim dar a ela o seu verdadeiro sentido. Quem foi que deu os 10 mandamentos? Ele, Jesus, Deus. Ele estava lá no Monte Sinai. Quando ele escreveu Não Matarás, ele tinha um sentido. O que os judeus fizeram? Eles criaram 613 leis periféricas para defender os 10 mandamentos, que é o Talmud, Midrash. Então, por exemplo, o que é trabalhar no sábado? Eles definiam, quem andar mais de 500 metros está trabalhando no sábado. Então eles começaram a definir essas 613 leis periféricas. Então o que o judeu fazia? O que é adultério? Vamos definir adultério, não adulterarás. Adultério é se você tiver relação sexual e ser casado. Então, não ser casado. Se você não for casado e você tiver relação sexual, você está em adultério. O que o judeu fazia? Ele ia no prostíbulo, chegava para a prostituta e dizia assim, quem quer ser minha esposa por um dia? Aí a piranha dizia assim, eu quero. Aí ele fazia ali, não tinha casamento cartório, ele casava com ela, transava e dava a carta de divórcio. Aqui, pronto, não pequei. Não matarás. Eu não posso matar, mas posso mandar. Então não recai sobre mim. Aí Jesus fala assim, ouviste o que foi dito? Não matarás? Ou não adulterarás? Ele está falando isso. Ou seja, de você ir para o prostíbulo, da carta, porque por trás disso está um caminhão de informação. Aí é que é o papel do teólogo. Quando ele fala, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Isso foi uma polêmica, porque nunca um rabino poderia falar em nome próprio. Esses são os detalhes que a galera não sabe. Por exemplo, eu sou rabino, vocês são rabinos, são meus mestres. Eu, para trazer a palavra, eu tenho que dizer assim como o rabino Rafael e o rabino Rômulo disseram, eu também vos digo.
Então, isso é uma polêmica que você já leu na Bíblia e não entendeu. Eu falei assim, esse cara fala em nome de quem? Esse cara fala na autoridade de quem? Ele não puxou nenhuma autoridade. Ele disse, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Aí ele fala assim, ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Se você olhar para uma mulher, já comete adultério. O judeu, o homem, encurtou a lei de Deus. Ele veio dar a ela o seu verdadeiro sentido. Ouviste o que foi dito? Não matarás? Aquele que chamar um irmão de tolo já comete um assassinato. Ó, mudou, né? Então você percebe a diferença? E assim foram com todas as... Ele fala, ouviste o que foi dito. Ele está dando uma lição no decálogo que os judeus entendiam. Por isso que os caras ficaram com raiva dele. Entendeu? Porque dentro da esquema judaico, você tinha os saduceus, esses caras eram a elite. Esses caras eram o cara da grana, Anás, Caifás, eles que mandavam. O câmbio do templo. Você tinha dólar. Você ia no templo, dólar não vale. Você tem que comprar moeda do templo. Aí ele vendia e fazia o câmbio que ele queria. Por isso que Jesus fala assim, pega a moeda aí. De quem é essa cara? É de César. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque tinha moeda para Deus. Não valia a moeda romana. Era outra moeda. Então, existia isso. Então, os saduceus eram esses caras. E tinha o fariseu. O fariseu era legalista, não era o cara de grana. Era o cara radical. Então, era o saduceu, os essênios que se retiraram. Foi tipo assim, tipo monge, né? Eremita. Eles ficaram numa comunidade chamada Qumran, onde foram encontrados os rolos do Mar Morto, em 1947. Então, a gente tem que entender essa pegada, né? Então, os saduceus era a elite ali. E o fariseu. Então, Jesus vem nessa época. Por isso que João Batista fala assim, raça de víboras. Por quê? Eles oravam para ser visto pelas pessoas. Jesus fala assim, meu fariseu pega e ora em praça pública para ser visto pelas pessoas. Ele já recebeu a recompensa dele. Que as pessoas vão achar que ele é um cara de Deus. Mas você quer orar para Deus? Entra no secreto do teu quarto, fecha a porta. Porque ali você vai ser honesto. Eu orar aqui, não vou falar, Deus me perdoa por ver não sei o quê, pornografia, me perdoa por... Não, meu pecado é meu, velho. Agora, no secreto do quarto, aí é você. Então Jesus fala, entra, porque não tinha quarto naquela época. A única coisa de valor que tinha era a comida. Então era o único lugar da casa que tinha porta. O resto não, era pano. Entendeu? Então ele entra na despensa, tranca a porta e ali você vai poder falar com Deus. Então assim, é lindo a Bíblia, né? Porque é cheia de detalhe. Você vai lendo o Novo Testamento, e aí tem o Paulo, que veio se converter depois dos outros discípulos, né? Isso. Que tem até a expressão caiu do cavalo. E tal, isso. E quando você lê, a impressão que dá é que a separação da igreja em entendimento já rolava ali, em doutrinas. Uhum. E Paulo, a percepção que eu tenho é que Paulo estava sempre em discordância, o grupo de Paulo e o grupo de Pedro. Parece que eles não se entendiam. Sim. Por que disso? Como é que funcionava o que acontece? Atos dos Apóstolos, que recebeu esse nome por causa da história do cristianismo, o nome do livro deveria ser ou Atos do Espírito Santo, ênfase do Pentecostes, ou até Atos de Paulo. Apóstolo Pedro tem proeminência até o capítulo 9. Pedro recebe o Pentecostes, Pedro faz o primeiro sermão, que 3.000 pessoas se convertem, Atos 2. Pedro faz o primeiro milagre da igreja cristã primitiva, Atos 3, quando sobe a escadaria chamada Formosa, ele vê o aleijado, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus levanta. Seu pastor tem uma música linda, eu cantei muito essa música, em nome de Jesus de Nazaré. Então assim, né, aí então, Pedro e João iam para o templo, muito legal a música dele. Aí, então, Pedro fez o primeiro milagre, a sombra de Pedro curava. Atos 6, as pessoas botavam na rua os enfermos, por onde Pedro passava a sombra curava. Lembra que Jesus falou para ele? Coisas maiores farão? Então, a sombra de Pedro, as pessoas botavam. E aí Pedro teve a proeminência, só que Pedro achou que o evangelho era só para judeu. E ele então fechou ali o negócio. Tanto que em Atos 9, ele está na casa de Simão, curtidor de pele, e aí ele tem uma visão. Ele vê um lençol com animais impuros subindo e descendo, e aí fala assim, mata e come. Ele fala assim, não vou comer o que é impuro. Aí Jesus fala para ele, não chama de impuro aquilo que eu criei. Paulo fala, Deus não faz acepção de pessoas. Pedro estava fazendo. Aí Deus fala para ele, tá chegando um cara chamado aqui, os emissários de Cornélio, pode ir com eles. Vai, na cidade de Cesareia Marítima. Pedro vai até lá, ele ora pelos caras que não eram judeus, os caras se convertem e tem um Pentecostes lá. Eles recebem o Espírito Santo de Deus. Aí Pedro entendeu que não era só para eles. Mas mesmo assim, Pedro ainda era reticente. Paulo fala em Gálatas que Pedro estava tomando refeição com os cristãos gentios. Os cristãos que não eram judeus. Chegaram os judeus. Pedro pegou o prato dele, saiu da mesa e sentou com o judeu. Paulo fala assim, enfrentei Pedro face a face. Pedro, tu é louco?
A gente está pregando o evangelho, como é que você sai da mesa dos nossos irmãos aqui e vai sentar com os judeus? A diferença é que Pedro foi chamado para pregar para judeu. Paulo foi chamado para pregar para quem não era judeu. Então Paulo foi um maior missionário que a história já conheceu. Paulo não ia para Ribeirinho, Sertão, ele ia para grandes metrópoles, Éfeso, Corinto, porque de lá o evangelho vapo. O mundo não era tão uma população como tem hoje, né? Então o evangelho ia assim numa velocidade enorme. Então Paulo assume uma proeminência numa liderança da igreja, mas ele foi falar com Pedro. Quem levou Paulo? Barnabé. Porque a galera não queria Paulo. Paulo matava cristão. Aí Barnabé, que vendeu toda a sua propriedade e entregou aos discípulos, teve autoridade. Isso tudo está em Atos, tá? Aí ele chega e fala assim, cara, Paulo mudou. Tá aqui, tô trazendo. Vocês me conhecem? Tô trazendo. Aí ele teve encontro com Pedro, e ele entendeu que o chamado dele era pregar para não cristão. Então foi Paulo, as viagens missionárias de Paulo, ele fundou a igreja de Filipos, Éfeso, Tessalônica, Corinto, todas as igrejas fundadas por ele, né? Então Paulo foi um espetáculo. Dos 29 escritos que temos do Novo Testamento, Paulo escreveu 13, cravado, entendeu? Hebreus deram autoria a ele, Hebreus, mas não, a gente tem uma certeza que não foi Paulo que escreveu. Ele tem um estilo literário, né? Eu, Paulo, servo de Cristo e tal. Quem foi Lucas? Olha, existe conjectura, né? Martinho Lutero dizia que talvez fosse Apolo, porque o grego mais bem escrito de todo o Novo Testamento é a Carta de Hebreus. Ela contém 260 palavras que não são citadas em nenhuma das cartas do Novo Testamento. Palavras tipo assim, data vênia, vossa eminência, entendeu? Tipo assim, palavras que não eram do cotidiano. Então mostrando que era um cara muito culto. Quando você pega a Bíblia, fala que Apolo era um cara que ganhava todas as discussões. Que na época, na filosofia grega, ágora, local de discussão, assembleia, epicureus, estoicos, debatiam, etc e tal, e o cara ganhava ali com o povo olhando. O Apolo ganhava todas. Então algumas pessoas atribuem a Apolo, mas não tem porque ele não se identifica. Por que deram autoria a Paulo? Porque ele fala no final em Timóteo. É só citar, no último versículo assim, não sei o que, tal Timóteo. Aí Timóteo, Paulo. Porque Timóteo foi coautor de algumas cartas com Paulo. Porque Paulo provavelmente tinha um problema de visão. A Bíblia não fala, ele tinha um espinho na carne, mas ele não conseguia escrever. Entendeu? Ele ditava, então a carta de Romanos foi Tércio que escreveu, Silas escreveu outra, Timóteo escreveu, e falsificavam as cartas de Paulo. A galera era criminosa, né? Porque a igreja surge no mar de paganismo, o judeu querendo manter a prática dos 10 mandamentos, então as pessoas pegavam, escreviam assim, você tem que fazer a circuncisão, você tem que guardar os 10 mandamentos, eu, apóstolo Paulo, determino isso, e mandava. Mas Pedrão, você está dizendo que falsificava por quê? Porque em 2 cartas, Paulo fala, esta saudação eu faço de próprio punho, e esta é a minha assinatura. Por que ele falaria isso? Esta é a minha assinatura, porque tinham as cartas dele que eram falsificadas com falsos ensinos, que é a coisa que o Novo Testamento mais fala, falso mestre, saíram de nós, mas não eram de nós, entendeu? Então esse cuidado. Então Paulo foi assim, o cara, né, no sentido de propagação do evangelho. Ele que levou o evangelho para a Europa, ele foi pregar em Filipos, Grécia, Tessalônica, hoje Turquia, né? Então foi um espetáculo. Paulo foi um cara assim, chamado mesmo pro negócio, e quando ele fala a vida dele, ele fala assim, apanhei de porrete 5 vezes, 3 vezes fui chicoteado, fui apedrejado, algumas vezes a Bíblia cita uma, sofri 4 naufrágios, a Bíblia cita 1. Se lembra quando Jesus chamou Paulo? Atos capítulo 9, que o cara que foi orar por ele falou assim, senhor, esse cara tá perseguindo a gente, falou assim, eu vou ensinar para ele o que é sofrer pelo evangelho, entendeu? E foi o cara que mais sofreu, vamos assim dizer, né? A perseguição. Paulo foi apedrejado, o corpo dele foi tirado da cidade, estava morto. A galera deu como morta, tirou, jogou o corpo dele, os cristãos falaram que estava vivo. Entendeu? Então, assim, é muito lindo, assim, a gente quando começa a ver a questão da Bíblia, né, e os detalhes da nossa. Então, Deus chama. Por exemplo, Paulo fez a primeira viagem missionária com Barnabé, que foi quem levou ele lá e bancou. João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, era primo de Barnabé, foi também na viagem missionária, mas Marcos abandonou. Garotão, meio medroso e tal, vamos no Complexo da Maré, vamos lá no Israel, não vou não, né? Aí não foi. Então, ele segue a viagem. Aí, na segunda viagem missionária, Paulo ia fazer com Barnabé. Aí João Marcos falou assim, não quero ir, vocês vão passar lá Complexo do Alemão, não vou. E aí Paulo falou, então vocês vão para lá. E Paulo faz a viagem missionária com Silas. Aí surgem 2 companhias missionárias. Barnabé vai pregar para um lado, ele vai para o outro. Assim é o evangelho.